Chamados para uma escolha. Reflexão baseada em Mateus 7, versos 13 a 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna, e são poucos os que a encontram. Meus irmãos e minhas irmãs, a todo instante estamos fazendo escolhas, sejam elas de forma consciente ou inconsciente. O fato é que a vida nos coloca sempre diante de escolhas. Escolhemos com quem vamos nos casar, quantos filhos queremos ter, onde vamos morar, qual o tipo de profissão que vamos exercer, a cor da nossa casa, o tipo de carro que vamos comprar, a roupa que vestimos, enfim, escolhas e tomadas de decisões fazemos a todo instante. Jesus, o Mestre por excelência, também tomou uma escolha quando decidiu vir da sua glória para este mundo com a finalidade de nos resgatar e nos salvar de nossa triste condição de pecado e destituídos da presença do Pai. Sua escolha custou um alto preço que nenhum dos seres celestiais estavam dispostos a pagar. Nesta porção descrita por Mateus, ele estava iniciando o seu ministério e pregando os seus ensinos para muitas pessoas em um monte. Esta porção ficou conhecida como o Grande Sermão do Monte. Após a pregação, ele conduz os seus ouvintes a uma tomada de decisão ou escolha. E para fazer isso, ele se utiliza de ilustrações do cotidiano, coisas muito comuns, simples e conhecidas por todos. O seu principal recurso foi usar as parábolas. Como são diferentes os pregadores da atualidade. Falam muito de si mesmos, tentam emocionar os ouvintes e, no final, não pregam o que de fato leram no texto. Jesus, por outro lado, era objetivo, ousado nas palavras e profundo nos seus ensinos. E sempre levava os seus ouvintes a uma escolha diante do que foi ensinado. Quando olhamos o texto de uma forma mais ampla, podemos perceber que neste ponto Jesus está caminhando para o final da pregação. Todo final merece uma boa conclusão. Conclusão esta que vai levar os ouvintes a uma tomada de decisão ou escolha. Diante de toda a pregação, somos instigados a uma reação positiva ou negativa. Percebam que ele, além desta ilustração, se utiliza também de outras duas ilustrações: a árvore e seus frutos e a ilustração do construtor prudente. Aqui cabe uma pergunta para todos nós. Qual o tipo de reação que estamos tendo depois que ouvimos a palavra de Deus? Uma reação de prontidão para obedecer ou uma reação de apatia, frieza e desobediência? A resposta a esta pergunta tem consequências eternas. Dependendo de nossa resposta, poderemos estar do lado direito de Jesus e ouvir: "Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo." Ou poderemos então ouvir: "Afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço." Afinal, foi ele mesmo que declarou no final do Sermão do Monte: "Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que obedece e faz a vontade do meu Pai que está nos céus." Vejamos mais de perto o real significado destas palavras de Jesus. Primeiro, um conselho: entrem pela porta estreita.
Algo semelhante aconteceu lá no passado, quando o povo de Israel estava numa caminhada no deserto. O Deus eterno também disse: o céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aconselho-te, pois, que escolhas a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômio 30, versos 19. Esta expressão, entrem pela porta estreita, nos dá a entender que ela exige de cada um de nós uma tomada de decisão, uma mudança de atitude, de pensamento e de estilo de vida. Ao longo das Escrituras Sagradas, encontramos muitos destes conselhos do Deus Eterno. O apóstolo Paulo, por exemplo, nas suas cartas, também fez muitos destes conselhos aos seus ouvintes. Um deles, registrado na sua carta aos Romanos, ele disse: portanto, meus irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versos 1 e 2. Esta expressão, entrem pela porta estreita, também carrega a ideia de que a caminhada com Deus é cheia de dificuldades, de espinhos e de renúncias. O grande reformador João Calvino dizia: nada é mais oposto à vontade da nossa carne do que a doutrina de Cristo ensinada no Sermão do Monte. Nenhum homem ou mulher jamais fará progresso neste ensino se não aprender a limitar os seus desejos carnais de modo a mantê-los dentro desses limites. Em segundo lugar, uma advertência, pois larga é a porta e amplo o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como são importantes as advertências que encontramos em diversos lugares por onde passamos ou estamos. As advertências são para o nosso bem. Elas foram pensadas para nos proteger. Jesus aqui está advertindo seus ouvintes sobre a responsabilidade pessoal que cada um de nós deve ter diante da palavra ouvida do nosso Deus. O escritor aos Hebreus, sobre isso, declara uma advertência dizendo: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Hebreus 2, versos 1 e 3. Esta advertência de Jesus nos dá a entender que devemos ter cuidado com as facilidades, os atalhos, a falta de compromisso que esta porta e caminho largos não exigem daqueles que por ela entram. Vivemos hoje uma geração de seguidores que querem facilidades para seguirem a Jesus. Não querem ser confrontados com a sua maneira e estilo de viver, de pensar e de agir. O que vale é a intenção do coração. Estes seguidores da porta e do caminho largo são iludidos pelo pensamento de que o Deus eterno não se importa com a minha maneira de viver. Deus não está interessado com o corpo, e sim com o coração. O próprio Jesus não nos enganou acerca da nossa caminhada de fé neste mundo. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Ou, como ele também disse nos seus últimos momentos no Getsêmani:
Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Há muito tempo, o sábio Salomão já escreveu: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Provérbios 14, versos 12. Por fim, em terceiro lugar, uma constatação. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna, e são poucos os que a encontram. Mais uma vez, Jesus reforça o seu ensino, levando seus ouvintes para uma tomada de reação. Aqui, ele aponta que o caminho da vida eterna é um caminho de renúncias e sacrifícios. A constatação é que são poucos os que o encontram. Muitos não encontram não pelo fato de estar escondido, e sim pelo fato de nossas próprias escolhas. São as nossas reações e escolhas diante da palavra ouvida que nos colocará sentados à mesa no banquete celestial ou do lado de fora. Eis porque Jesus disse em outra ocasião: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quanto ao mais, meus irmãos e minhas irmãs, sejamos sempre firmes no caminho da obediência. Apartemo-nos das facilidades e atalhos que encontramos ao longo da jornada. Que sejamos sempre constantes no caminho da renúncia, do amor e da fé. E por fim, que sejamos sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor, mas terá um grande e maravilhoso galardão na eternidade. Que a graça maravilhosa do Filho, que o grande e imenso amor do Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém.